um dia muito importante para mim e para 50 e tantos caras que estudaram comigo durante 5 anos. E vamos tentar mostrar, né, com essa reportagem, assim, um momento de felicidade, um momento que é um marco, é uma despedida, tem seu lado triste, né? Mas eu acho que vai transmitir muita alegria e vai ser uma lembrança que eu quero guardar sempre e dedicar a todos os que estão... Muito difícil, foram 5 anos muito difíceis, muita luta, muito estudo, muito café, muito cigarro, muita madrugada estudando, muita pinga também, muita festa, enfim, depois de tudo isso, estamos aqui, né? O prêmio que acho que a gente merece. Vai servir para alguma coisa um dia, eu espero. E o nosso país não atravessa uma grande crise. A faixa de idade nossa é a que está sofrendo as piores consequências dessa crise, que a mão de obra especializada hoje no Brasil não tem grande sucesso. Enfim, eu e meus colegas esperamos que esse diploma tão honrado, numa grande universidade, uma das melhores do país, uma das melhores da América do Sul, nos dê grandes oportunidades na vida e que a gente possa fazer alguma coisa para esse país melhorar bastante. Nós vamos tentar com todas as forças fazer com que esse país melhore. É muita felicidade e que tenha sucesso plenamente na sua vida profissional. O mais chato é que nós se separamos agora, mas sempre que possível vamos fazer uma reunião para que possamos relembrar todos os momentos agradáveis que passamos juntos. Desagradáveis também. Porque é. Hoje eu acho realmente um dia muito importante, não só na minha vida, mas na vida de todos os meus companheiros, porque depois de 5 anos de razoável luta, de alguma... Depois de 5 anos de luta, em que nós cultivamos bastante amizade, em que nós, de uma maneira ou de outra, tivemos muito sacrifício, é gratificante saber que chegamos na reta final e acabamos se formando. Então, Pierre, gostaria que você fosse muito feliz na sua carreira e que, cumprindo o nosso juramento de engenheiro, que você consiga transformar as forças da natureza e colocá-las ao serviço da sociedade. E num país como o nosso, que você consiga também, segundo eu ouvi de um professor outro dia, fazer com $5.000 o que qualquer cidadão comum conseguiria fazer com 5. Felicidades. Histórica, pela volta de AC Bonin. Quem que é o ministro? Não, você que liga mais. Quem que é o ministro? Eu vou falar. Sei lá, você fala. Fala isso que a gente não conhecia. Não sei, ela é bonita. Aí eu falo, agora que eu vou falar, pô, eu não sei falar nada. Fala Araraquara, vai. Não, Araraquara. Formatura, né? O que mais? Que bom, formando. A mais bonita. A Márcia é a mais bonita da classe, realmente.
admitir o Dr. Naim Pedro Castilhano para realizar e presidir. Meus amigos, estamos aqui reunidos para iniciar o nosso culto de ação de graças a Deus por esta etapa de nossos estudos, que hoje concluímos e que se torna o marco inicial de nossa profissão, para a qual queremos também pedir a bênção desse mesmo Deus. Lembrando que quando 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ele está no meio de nós, queremos invocar o seu nome e bendizê-lo para sempre. Queremos que ele presida esse nosso encontro de gratidão e fé através de sua palavra revelada e escrita que encontramos na Bíblia Sagrada, ponto de união e de fé de todos os cristãos, independente de seita, igreja, confissão ou denominação, mas elo de fraternidade e de união entre todos os que reconhecem Cristo como nosso Salvador. Por isso, convidamos a todos a ficar em pé e acolher com carinho a Bíblia Sagrada. Pode se sentar. Mas sincero exame de consciência e peçamos perdão pelas nossas possíveis faltas na nossa vida de jovens, acadêmicos e de cristãos. Uma pausa, um silêncio. Pelas vezes que deixamos de atender o pedido de um colega, todos, perdoai-nos, Senhor. Pelas vezes que negligenciamos o estudo, não aproveitando tudo que nosso potencial nos permitia, perdoai-nos, Senhor. Pelas vezes que, nos curtos fins de semana, não soubemos retribuir o esforço que nossos pais fizeram para chegarmos até aqui, perdoai-nos, Senhor. Pelas vezes que não soubemos usar com sabedoria a liberdade que a distância de casa nos proporciona, perdoai-nos, Senhor. Meus amigos, para termos a certeza da compreensão e do perdão de Deus, no gesto concreto e amigo do irmão, troquemos inicialmente uns com os outros a paz do Cristo que emana do seu perdão. Saudemos-nos uns aos outros com a paz do Cristo, nosso Senhor. Vamos agora fazer uma leitura, que é um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro ainda o dom do milagre, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz.
gostaria de pedir a todos que em pé ouvissem um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão foi impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Sentados, um breve minutinho da subsista aos temporais, às intempéries, nós podemos notar uma nítida ligação entre aquilo que Cristo quis dizer através dessa parábola e a missão de cada um de nós, e em especial e a missão que vocês, formandos de engenharia, passarão a cumprir para adiante. A fé sem as obras de nada vale. O que caracteriza o cristão e o faz tornar-se um homem completo e o faz tornar-se verdadeiro Filho de Deus e o faz tornar-se sua imagem e semelhança é aquilo que ele distribui em vida, aquilo que ele tira de si, do seu íntimo, da sua capacidade, dos seus haveres, em benefício dos seus irmãos. E nada adianta, como diz Jesus no Evangelho, dizer, Senhor, eu creio em Ti, se não conseguimos crer no nosso irmão, no nosso próximo, naquele que nos estende a mão, naquele que nos procura, como homem, como amigo, como profissional. Interessante nessa altura lembrarmos uma outra passagem muito significativa que vem completar essa nossa ideia, quando Jesus, escolhendo dentre os apóstolos os preferidos, levou-os ao monte Tabor e lá se transfigurou, ou seja, mostrou-se perante eles na sua divindade. Os apóstolos o conheciam como homem comum, a aparência de um homem comum. A humanidade de Cristo estava acompanhando-os todos os dias, mas naquele momento não. Ele se tornou de uma alvura, de uma luminosidade que deixou-os aterrados. E eles caíram de joelhos. E logo em seguida propuseram a Jesus, vamos ficar aqui e vamos construir aqui uma tenda onde possamos habitar, porque não queriam voltar mais para a planície, não queriam voltar mais para o deserto, não queriam voltar mais para os problemas do dia a dia, para a feiura das coisas humanas. Eles queriam manter sempre, até o fim da vida, aquela imagem do Cristo, Deus, luminoso, maravilhoso, imaculado. Naturalmente que
Cristo não concordou. Tinham que voltar para os outros irmãos, tinham que voltar para o mundo, voltar para os suores, para as lutas, voltar para o sacrifício final da própria vida. E é isso, queridos amigos, que os espera. As durezas do mundo, as coisas feias do mundo também, as lutas, os sacrifícios, quanta desesperança, mas sempre muita certeza de que vocês, despojando-se, de que vocês, operando, trabalhando em favor dos seus irmãos, principais competentes, que todos sabem vocês serão, assim vocês estarão se igualando, imitando, tornando-se a imagem do próprio Mestre, tornando-se, na verdade, para aqueles que os procuram, o próprio Deus. E essa imagem e semelhança de Deus que todos nós temos em nossa alma, que é uma parcela do sopro divino, nós devemos pô-la a serviço dos nossos irmãos. Então, com a fé inquebrantável, e só pela fé vocês puderam concluir um curso tão duro, longo, seja transformado daqui para frente em obras, por amor de Deus e por amor aos irmãos. Vamos voltar a palavra ao nosso comentarista, e mais uma vez eu me excuso do meu atraso, foi involuntário, uma viagem que eu tive que fazer com alguns problemas de ordem mecânica, e vocês entendem muito bem isso. Rezemos agora, irmãos, não só por nós, que iniciamos uma nova vida em busca da nossa realização e da sociedade que espera tanto de nós, mas também por todos aqueles que, direta ou indiretamente, nos possibilitaram a alegria dessa nossa colação liberal. Pelos nossos pais, que não mediram seus esforços para que atingíssemos essa meta, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos mestres, que nos transmitiram seus conhecimentos, sem segredos nem parcialidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos funcionários, que nunca negaram seus préstimos, não limitando suas possibilidades de nos ajudar em todas as horas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso país, que atravessa uma fase de dificuldades que certamente serão superadas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso inesquecível companheiro e amigo Valentim, que nos antecedeu na eternidade, para que ele goze da luz e da paz, e nelas interceda por nós, que iremos realizar o ideal que também era dele, e confortem os seus, que saudosos sentem a dor da sua ausência, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouviu, ó Pai, as nossas preces, e que a certeza da nossa fé seja para vós o hino de louvor. Irmãos, na alegria da fraternidade e no júbilo da gratidão, irmanemos-nos no ideal cristão do amor, e para encerrar esta parte religiosa, rezemos ao Pai comum aquela oração que Jesus nos ensinou. Todos em pé, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
novas faculdades da Universidade Estadual de Campinas, o diretor associado da Faculdade de Direito de Campinas, os professores homenageados, os funcionários homenageados, para constituir a mesa diretora da solenidade de formatura. A nossa mesa conta com a presença do professor Dr. Antônio Carlos Meller, coordenador das faculdades, representando o magnífico reitor, professor Dr. José Sorrento Pinotti, a minha pessoa, professor Nivaldo Lemos Lupini, representando o professor Dr. Hélio Waldman, diretor da Faculdade de Engenharia, professor Luís Afonso Moreira, para mim, os professores homenageados, professor Oswaldo Luiz Agostinho, professor Paulo Koji Nakamura, professor Valdir Luiz Ribeiro Galo e professor Antônio Carlos Gili Martins. Funcionários homenageados, Yoshiko Hashimoto e João Mairino Lessa. Eu convido, nesse momento, o professor Dr. Antônio Carlos, coordenador das faculdades da Unicamp, nesse ato, muita honra, representando o magnífico reitor, professor José Sorrento Pinotti, ao iniciarmos esse trabalho, convidamos os presentes para que de pé ouçamos o hino nacional brasileiro.
Juro, diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho, que conduzirei meus esforços profissionais com a máxima responsabilidade e com o intuito, o que de melhor elas puderem oferecer em prol do nosso bem-estar, o de nossos filhos e o de seus descendentes. Não precisa não. Não, por causa disso aqui, ó, ajuda.
metros com carga total. Graças a Deus, hein? A gente se encontra em Minas? Isso, encontramos lá.
Excelentíssimo professor Dr. Antônio Carlos Neder, coordenador-geral das faculdades da Universidade Estadual de Campinas, representando esta noite o magnífico reitor, professor Dr. José Aristodemo Pinotti. Excelentíssimo paraninfo, professor Luir Afonso Moreira. Excelentíssimos professores homenageados, Antônio Carlos Gili Martins, Oswaldo Luiz Agostinho, Paulo Nakamura, Valdir Galo. Excelentíssimos homenageados administrativos, João Mairino e Yoshiko Hashimoto. Caros mestres, senhoras e senhores, caros colegas. Esta noite estamos vivendo uma festa, não? Ela tem um motivo muito simples. Estamos oficializando, comemorando o traçar de uma linha que separa o passado do futuro. O passado a que nos referimos é formado por toda a nossa vida escolar, mas em especial por esses últimos anos em que vivemos na Faculdade de Engenharia de Campinas, a nossa FEC, cursando Engenharia Mecânica. O futuro, bom, esse começa amanhã, começa agora mesmo, e dependerá de nós saber usar as lições do passado para torná-lo melhor e mais feliz. Falando em lições do passado, vem à mente as primeiras imagens guardadas de quando chegamos aqui. Para a maioria de nós, saídos dos colégios de nossas cidades, vir morar em Campinas, iniciar a vida acadêmica na universidade singular que é a Unicamp, foi uma carga muito grande de sentimentos simultâneos. Saudade de nossas famílias, responsabilidade de viver por nós mesmos, procurar uma casa, escolher nossos companheiros de república, saber distinguir o restaurante da Faculdade de Medicina. Tudo era novidade. Tudo girava rápido demais, como um carrossel em nossas cabeças. Para acelerar um pouco mais esse carrossel, nós fomos atingidos por uma terrível coincidência. Ao mesmo tempo em que, orgulhosos, viemos ocupar nossas vagas, conquistadas a custo de suor e determinação, passando pelo temido vestibular, uma outra vaga, bastante cobiçada, foi preenchida por um senhor, por sinal engenheiro, de uma maneira que até hoje não ficou bem clara, sem vestibular, sem nada. Em março de 79, nós ganhamos um novo governador de estado. Para darmos uma ideia dos bons ventos que o citado senhor fez soprar sobre nós, basta dizer que em abril, nossos mestres entraram em greve por melhores salários e mais verbas para a educação. Mas é justamente das horas duras que extraímos as mais valiosas lições, que, conscientemente ou não, vão se acrescentando ao nosso interior. Nesses momentos, começava-se a tatear na meia-luz da prometida abertura democrática e começamos a enxergar os contrastes entre a vida da nossa comunidade universitária, como realmente era, e as restrições e regras que queriam impor-lhe. Desde essa época começaram os esforços para enquadrar a Unicamp aos padrões rígidos e estéreis de outras universidades estaduais. A nossa universidade era um pico de criatividade e participação que precisava ser aplainado, nivelado à mediocridade reinante para poder ser controlada e usada. Felizmente a Unicamp nunca vergou-se a esses esforços. Continuamos a respirar livremente dentro do campus, avançando com nossa experiência de participação. A Assembleia da FEC era um modelo para os demais institutos e havia clima para que nossas necessidades como estudantes fossem discutidas e as soluções fossem encontradas. Enquanto isso, evoluímos também como colegas e amigos. Durante o curso básico, tivemos contato com estudantes de diversos cursos. Experimentamos o convívio com pessoas muito diferentes de nós, em objetivos e ideias. Pudemos questionar e ser questionados num clima de constante descoberta. Desde cedo, acostumamos-nos ao estudo duro e a uma carga de trabalho que crescia ao longo do tempo. E as amizades destinadas a durar consolidavam-se dentro dos grupos que juntos atravessaram várias noites e algumas madrugadas de livros, papéis, cálculos e bastante café. A experiência democrática na Unicamp evoluiu
Até que em 1981, a comunidade universitária, funcionários, alunos, professores, foi consultada pelo Conselho Diretor da Unicamp para a elaboração de uma lista de 6 nomes, da qual um seria escolhido pelo governador para ocupar o cargo de reitor de nossa universidade. Nesse instante, a Unicamp, como se estivesse excedendo algum limite arbitrariamente fixado, recebeu a punição. O governo estadual exonerou diretores de vários institutos, membros do conselho diretor, que ousou consultar a comunidade. A Unicamp mostrou-se forte mais uma vez, e instituto a instituto foi impedida a posse dos interventores, como foram chamados os substitutos nomeados pelo governo. Graças à participação maciça dos estudantes, professores e funcionários, ajudando nos restaurantes, na limpeza, pois alguns funcionários haviam sido demitidos também por motivos políticos. Participando nas assembleias, decidindo como agir, sem que pudéssemos ser chamados de bagunceiros ou qualquer outro rótulo simplista, pois mantivemos-nos mobilizados, sem nos afastar da escola, lutando em período integral pela manutenção de nossos direitos e da excelência da universidade, que se é das primeiras deste país, ou é graças à liberdade que sempre a caracterizou. Passada esta ameaça à autonomia universitária, com a volta de nossos diretores e a readmissão dos funcionários, a universidade inaugurou uma fase de amadurecimento institucional que perdura até hoje. Soubemos receber um reitor que não figurava na lista da comunidade. E sob um clima de entendimento e na tradição da ampla participação, a Unicamp vai completando um processo de institucionalização que, com certeza, a porá a salvo de futuros sobressaltos, firmando ainda mais sua posição de destaque na comunidade científica que nós, passando por seus cursos, pudemos comprovar. A nossa universidade, como nos ensinou a física e a termodinâmica, também ensinou o diálogo e as relações humanas. Agora, ao encerrarmos esta série de anos, em que fomos movidos pela nossa determinação e pela firmeza de nossos objetivos, não temos direito de duvidar do que somos capazes. Apesar da desordem mundial, apesar do momento sombrio em que passamos a condição de profissionais, não podemos descrer de nós mesmos. A participação da engenharia e da técnica no futuro será fundamental, como já tem sido ultimamente. As novas fontes de energia, novos processos de fabricação, automação de projeto e produção transformarão radicalmente o próprio modo de produção a que estamos acostumados. E será nosso papel balizar, orientar essa transformação. Depende só de nós. Depende de nós que esta virada que está chegando seja para o bem da comunidade que nós vivemos. A pequena comunidade em torno de nós e a grande comunidade mundial ressentem-se da alocação de grande massa de recursos para a especulação, em detrimento da produção. Depende de nós devolver à produção sua posição prioritária em qualquer momento econômico, garantindo empregos e desenvolvimento. Depende de nós o fortalecimento do mercado interno, fazendo com que os brasileiros voltem a produzir primeiro para as necessidades do Brasil, sem exportar atabalhadamente o que não temos. Depende de nós devolver a este país a credibilidade. Depende de nós a preservação do nosso passado e a preservação da natureza. Depende de nós manter acesa a chama do ideal ao longo dos anos. Depende de nós o florescimento da arte e da sensibilidade. Talvez não tenhamos motivos suficientes para crer em nós mesmos, já que a maioria de nós está acostumada ao silêncio. Estamos acostumados há quase 20 anos, desde crianças, a não sermos ouvidos. Nada que façamos parece poder alterar o rumo das coisas que alguém já decidiu. Mas este panorama enganador está finalmente se esfacelando. O ambiente vigoroso e participado que vivemos na universidade talvez possa ser vivido em breve por toda a sociedade brasileira.
Por isso devemos crer, nós influímos sim, tudo o que fizermos de bom ou de mal refletirá na comunidade. Teremos oportunidade de ser ouvidos se frequentarmos as associações de engenheiros, se formos organizados como classe. O futuro que estamos prestes a viver pedirá o comando de especialistas e não de tecnocratas e de políticos. E acostumados como estamos ao trabalho técnico, sem nunca nos desligarmos da participação comunitária, não deixaremos de colaborar. Recebemos o ensino público gratuito, sabemos seu valor e mostraremos que este é o melhor investimento que um país pode fazer, investir na sua própria gente. Por trabalhar com máquinas e equipamentos, o engenheiro sabe o real valor das coisas materiais, distinguindo-as bem das pessoas que os vão utilizar. Felizes de nós que ao longo de nossa vida profissional pudermos agir sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. Felizes se soubermos manter-nos sempre próximos de Deus, guiando-nos pela nossa própria consciência. Felizes se pudermos manter amizades duradouras. Por isso, a parte mais importante dessa nossa festa está dentro desse canudo que nós recebemos. Mas não é o diploma, não. É uma lista com os endereços de todos nós, para que não deixemos de nos ver, de saber notícias dos outros, de continuarmos amigos apesar da distância. Pois só no convívio, na interação com as pessoas, é que podemos ser completos. O sucesso profissional não substituirá nunca a conversa sem pressa com o amigo, o brilho no olhar de quem se ama e as boas recordações. E é também às pessoas que podemos demonstrar gratidão. Quantas pessoas nos incentivaram, criaram condições, tornaram possível o que em determinado momento de nossas vidas era apenas um sonho. Todos nós passamos por diferentes caminhos para chegar à engenharia mecânica da Unicamp, mas uma vez dentro da escola, todos somos gratos àqueles mestres que, nem sempre gozando das condições materiais que desejariam, sempre estiveram disponíveis para nos esclarecer. Somos gratos principalmente àqueles que souberam ser como irmãos mais velhos quando entramos na escola, àqueles que nos deram as primeiras ideias do que é a indústria e o nosso trabalho de engenheiros já no curso profissional. Aqueles que, além de sua atividade de docência e pesquisa, dispuseram e dispõem de seu tempo para a atividade administrativa nos setores e no departamento. Agradecemos também aos funcionários que cuidam de todo o suporte material às atividades da universidade, dos restaurantes até as salas de aula. Entre nossos colegas, há alguns que sempre se destacaram por fazer algo além do estudo, trabalhando pelos demais colegas. São os membros do centro acadêmico, que nos últimos anos cresceu muito no serviço prestado, com a compra de equipamento gráfico, promoção de semanas de engenharia, organização de biblioteca e tudo mais. São os dois da comissão de horário, o Chico e o Mineiro, que durante todo o curso foram obrigados a operar verdadeiros milagres para encaixar todas as disciplinas pedidas por nós. São os delegados da faculdade aos congressos da UEE e da UNE, com menção honrosa especial àqueles que souberam aceitar resignados o sacrifício de comparecer ao congresso de verão da UNE em Cabo Frio. Local inóspito, deveras desagradável, onde algumas sessões de discussão evitaram que nossos representantes voltassem com queimaduras de primeiro grau e outros males decorrentes do excesso de radiação solar a que foram submetidos. São os representantes de classe nas assembleias. São os membros da comissão de formatura, a Márcia, o João, o Luiz e o Newton, que compensaram a nossa despreocupação dos anos iniciais com um trabalho de curtíssimo prazo, cujo resultado estamos gozando hoje. Agradecemos também àquela que foi a nossa irmã, às vezes nossa mãe, apenas para servir, e a única mulher de nossa vida, recompensa maior, a vida acadêmica entendido. A você, Márcia, um beijo e parabéns desses marmanjos com o qual você aprendeu a conviver e que formam com você a 13ª turma de Engenharia Mecânica da Unicamp. Finalmente,
mas em primeiro lugar em nossos corações, agradecemos às nossas famílias. Foi na família que aprendemos nossas primeiras lições. Foi dentro dela que recebemos incentivo e passamos a confiar em nós mesmos. Essa festa é dedicada a vocês, que vieram até aqui para se alegrar conosco, que vieram para ver orgulhosos seus filhos, parte de vocês, receberem o grau de engenheiros, ao fim de uma jornada de, no mínimo, 16 anos de escola, que foi acompanhada dia a dia, se não fisicamente, com certeza em pensamento. A nossos pais devemos tudo o que conseguimos, e a retribuição, mais uma vez, será um abraço emocionado, a reafirmação do amor mútuo. Esse amor dos filhos que diz: obrigado por tudo que sou, pela minha própria vida que recebi de você. Amor dos pais que diz: esse mundo é teu, tudo que fizemos foi para depois entregar-te a ele. Mesmo na ausência física, a dor da perda e a terrível saudade calam-se diante da transcendência desse amor. Esse diploma é de vocês. Quanto a nós, meus colegas, enxerguemos além das nuvens, voemos mais alto para poder olhar o horizonte e coloquemo-nos por inteiro em tudo o que fazemos, como a lua que se reflete inteira no mar, como em cada poça d'água, pois flutua alta, bem acima de nós. Nossa terra é o futuro e hoje é apenas o começo. Muito obrigado. Ao deixar o contato constante com os conceitos técnicos e científicos relacionados diretamente com a profissão escolhida e proporcionados pela universidade, é importante lembrar que a tecnologia só tem significado como um meio para um fim. O de uma sociedade justa e humana. Não poderá nunca ser encarada como um fim em si mesma, sob pena de nos transformarmos nos autômatos responsáveis pelos privilégios de minorias e o mal de todos. O curso da história e a evolução social se dará e se fará conosco, sem nós ou contra nós. Conosco, se tivermos a lucidez de a entender e acompanhar. Sem nós, se nos cristalizarmos no conforto da indiferença. Mas, sobretudo, contra nós, se tentarmos nos apegar a privilégios sociais insustentáveis. E, nesse particular, convém ressaltar o aspecto da educação, onde o apego tem sido notado por sua total ausência, uma vez que, se levada ao povo, pode conduzir a dúvidas quanto à legitimidade de privilégios. E tendo-se ainda e principalmente em conta que democracia só pode ser feita com educação, o que se faz hoje é investir na ditadura do futuro. Obrigado.
Marinho, teria sido Obrigado. difícil passar. Nesse momento,
formanda, o marido da formanda, só isso. Obrigada. Agradeço. Obrigada. Tá bom? Chega. Nada aqui. Sem assunto, praticamente. Mas hoje o silêncio é tão profundo e por nada nesse mundo eu consigo ouvir olha que estão os tamborins, só pegar imensamente longe, mas não chega. Olha as pastoras na avenida, mangueira querida. Olha que estão os tamborins, só pegar imensamente, mas não chega. Pra que chorar? A vida é mesmo assim, sigo sozinho, lembro tudo como era. No encontro despedida, nesse ponto da partida, visto os braços do meu samba, um novo samba em minha vida. Visto os braços do meu samba, um novo samba em minha vida. Nesse ponto da partida, visto os braços do meu samba, um novo samba em minha vida. Visto os braços do meu samba, um novo samba em minha vida. Vamos também não querer chamar de coisa. Minha voz enternecida já a beleza desse céu, onde azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Esse lindo turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Brasil. No céu, no mar, na terra, canta. Sufoquei meus anseios, já não me interessam os teus derradeiros. Aí, tchauzinho. Graças a Deus, fica essa lembrança nossa pro Pierre, os grandes amigos desses 5 anos aí, um irmão pra gente.
precisando, a gente está sempre em contato, porque daí vier, a gente vai estar sempre um ligado no outro. Não esquecer. Um abraço. Bom, dia 23, acho que é dia 23. Dia 23? Só dia 23. Nós vamos almoçar depois. Mas olha. Deixa um restaurante para pescaria aí. Vamos churrasco na casa da massa, vamos depois perdeu o dia inteiro. Já liberou o dia inteiro do 23. Ah, tudo bem. barulho lá, por favor. Dá uma bridinha aí, por favor. Costas não, hein? Dá uma bridinha aí, dá uma bridinha. Prefiro de frente, hein? É que frango!
Tô querendo puxar o